Oi, turma do pessoal de Química Aplicada, do curso de Farmácia da Newton Lins. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem estiver acompanhando nesses horários, né? Independente disso, vamos dar continuidade no nosso estudo sobre funções orgânicas nitrogenadas. Agora, para amarrar, para fechar a questão das funções orgânicas nitrogenadas, na parte que eu mais gosto de trabalhar com vocês, que seria muito mais interessante, claro, a gente trabalhar isso pessoalmente. Como a gente não está podendo pessoalmente, a gente tem que fazer à distância. Mas mesmo assim, mesmo à distância, são as melhores aulas que a gente tem para trabalhar, que são as aulas de aplicações dessas funções orgânicas. Já vimos sobre funções orgânicas oxigenadas, agora a gente vai ver sobre funções orgânicas nitrogenadas, que é muito maçante a gente ficar vendo questão de nomenclatura, questão da fórmula estrutural, qual que é o grupo funcional, como é que a gente identifica, como que a gente classifica. É tudo uma coisa muito maçante, eu sei que leva muita prática. Se você realmente não gosta mesmo da coisa, da química orgânica, fica chato estudar. Mas quando você vê a parte de aplicações, tudo fica muito mais interessante, tudo fica muito mais legal de a gente ver. Por isso que eu faço questão de a gente sempre estar dando foco nesses estudos aqui, dando foco nesses estudos de aplicações, como a gente fez para as funções oxigenadas, a gente vai fazer agora as funções nitrogenadas antes da gente dar continuidade. Então, nosso objetivo com essa aula de hoje é fornecer a vocês, estudantes, o quê? As competências necessárias para identificar as aplicações das principais funções orgânicas nitrogenadas e, claro, seus efeitos no organismo humano. A gente vai ver que cada função orgânica nitrogenada vai aparecer em um certo tipo de substância que, ora, é crítica para o ser humano, ora, é muito importante atuando na forma de um fármaco, por exemplo. Beleza? Então esse que é o nosso objetivo hoje, beleza? É ver essas aplicações aí. Nós vamos nos concentrar nas aplicações especificamente de aminas, amidas e nitrocompostos. Bom, vamos falar de como que as aminas aparecem em substâncias que interagem de forma importante com o organismo humano. Primeiro de tudo, não tem como não falar desse tipo de substância que vocês conhecem muito mais que eu, porque vocês estudaram a fundo bases biológicas da vida, né? E aí, em bases biológicas, a gente viu que uma das principais macromoléculas e críticas, portanto, para a existência da vida, portanto, para a existência do ser humano, são os aminoácidos, né? Aí você pergunta, pô, aminoácido, se eu mal me engano, né? É o tipo de substância simples que vai formar outras substâncias complexas, que são as proteínas. Mas por que, que eles têm esses nomes? Né? Isso que a gente vai ver agora e o que isso tem a ver com aminas, além, claro, desse início do nome, né? Desse prefixo amino. A gente vai ver que esse prefixo não é à toa. Ó, os aminoácidos, como eu acabei de cantar pedra, são substâncias formadoras das proteínas, né? E a fórmula estrutural geral de um aminoácido é essa aqui. Ou seja, uma cadeia carbônica qualquer R que está ligada com esse grupo aqui, ó. O que é esse grupo? É um carbono que faz a ligação com o grupo carboxila. O que é o grupo carboxila? É o grupo dos ácidos carboxílicos. E esse mesmo carbono também faz uma ligação com o quê? Com um grupo amina, não é verdade? Então, se esse carbono está ligado com a cadeia, a cadeia pode ser uma cadeia qualquer, faz a ligação com o grupo carboxila, de um ácido carboxílico, e o grupo amina,
A gente chama isso de amina com ácido, amina com ácido, amina com ácido, aminoácido, ok? Então, todos os aminoácidos vão ter, digamos assim, esse grupo funcional. Então, por isso que a gente diz que essa é a fórmula estrutural geral de um aminoácido. O que, que vai mudar de aminoácido para aminoácido? Vai mudar quem é essa cadeia que está aqui desse lado, entendeu? Então, isso daqui é a fórmula estrutural geral de um aminoácido. E a gente entendeu por que, que o nome é aminoácido. Porque tem um grupo amina e tem um grupo carboxila, que é o que caracteriza um ácido carboxílico. A gente viu isso nas funções oxigenadas. Bom, aí a gente acabou de definir que aminoácidos são substâncias formadoras de proteínas. E como eu também cantei a pedra, como que essas substâncias formam as proteínas? Os aminoácidos, eles formam as proteínas a partir de ligações de um aminoácido com outro aminoácido e com outro e com outro e com outro e com outro, formando uma cadeia de aminoácidos, ok? Ó, o que que acontece nesse tipo de ligação entre aminoácidos que vai formar uma proteína? Vai acontecer o seguinte, bom, vamos imaginar que a gente tem um aminoácido qualquer que tem essa fórmula estrutural geral, claro, né? Mas ele tem uma cadeia R ligada a esse grupo que caracteriza o aminoácido. E vamos imaginar que tenha outra molécula, ao invés de uma cadeia R, tenha uma cadeia R', ok? R'. R' que não necessariamente é igual à cadeia R. O que vai acontecer? Para que esses aminoácidos se juntem e vão formando com isso uma cadeia de uma proteína. Vai acontecer o seguinte, ó. Esse grupo carboxila do primeiro aminoácido, ele vai ser tal que essa hidroxila aqui sai, tem que dar espaço para fazer a ligação com o carbono. A amina da outra molécula. Entenderam? Vamos repetir a situação. O que que acontece? Como que um aminoácido se liga com outro aminoácido para formar cadeia de proteínas? Ó, a gente viu que isso aqui é o grupo funcional que caracteriza um aminoácido. Como que um aminoácido, uma molécula de um aminoácido vai se juntar com a outra molécula de aminoácido para compor, assim, uma cadeia, né? Vai acontecer o seguinte, a gente tem o grupo carboxila da primeira molécula. A hidroxila sai. A hidroxila sai. A gente viu que a hidroxila está ligada com quem? Com carbono. A hidroxila é SOH. A hidroxila sai, então fica sobrando uma ligação com esse carbono. Com quem que esse carbono vai fazer ligação? Vai fazer a ligação com o grupo amina da outra molécula. Entendeu? Então é isso que vai acontecer. O grupo hidroxila de uma molécula sai, o carbono faz ligação com o grupo amina da outra molécula e assim por diante. O grupo hidroxila sai, faz ligação com o grupo amina de outra molécula e assim por diante, e vai compondo uma cadeia de aminoácidos. Ó, aqui a gente tem um aminoácido que está ligado com outro aminoácido, que vai estar ligado com outro aminoácido e com outro em série, formando cadeias gigantescas de moléculas, formando as cadeias proteicas, né? Que compõem uma proteína. Então, essa é a fórmula estrutural geral de uma proteína. É assim que acontecem essas ligações. Tudo bem, pessoal? Então, portanto, né, as proteínas são as macromoléculas. Quando a gente fala macromolécula, a gente está falando com uma molécula de tamanho grande. Como a gente viu, um aminoácido, que é uma molécula, se junta com outro, e com outro, e com outro, vai aos poucos compondo uma série de dezenas ou centenas ou até milhares de aminoácidos que formam uma proteína. Então, se a gente tem centenas, milhares de moléculas, a gente vai ter uma grande molécula que a gente chama de macromolécula. Então, as proteínas nada mais são que isso. Essas macromoléculas resultantes da condensação de moléculas de aminoácidos por meio de ligações peptídicas. Então, o que eu acabei de falar, o que eu acabei de mostrar de como uma molécula de um aminoácido se liga com a molécula de outro aminoácido,
é o que a gente chama de ligação peptídica. Ou seja, essa ligação aqui do carbono do grupo carboxila de uma molécula com o grupo amina da outra molécula é o que a gente chama de ligação peptídica. Esta aqui é a ligação peptídica que vai tornando capaz de os aminoácidos serem condensados em série em grande quantidade para compor essas macromoléculas que são as proteínas. Então, quem não tinha entendido o que é ligação peptídica em bases biológicas está entendendo agora. Essa aqui, especificamente, é a ligação peptídica que faz com que as moléculas dos aminoácidos se juntem e formem em série as proteínas. E detalhe importante da natureza do aminoácido que propicia com que essas ligações aconteçam. Pessoal, como eu falei, o aminoácido, caracterizado por esse grupo funcional, é composto por um grupo amina e por um grupo carboxila, de ácido carboxílico. O que a gente pode dizer sobre a distribuição dos elétrons nessa densidade eletrônica nessa molécula? O que acontece, pessoal, basicamente é o seguinte. Sobre a distribuição da densidade eletrônica nos aminoácidos, o que a gente vai observar é que esse grupo amina aqui vai concentrar a carga parcial positiva dessa molécula, ok? Portanto, vai ser a parte básica da molécula. E esse grupo carboxila vai concentrar a carga parcial negativa da molécula. Portanto, vai ser a parte ácida da molécula. Não à toa, né? Que o grupo carboxila é o que constitui os ácidos carboxílicos. Beleza, pessoal? Então, o que acontece nos aminoácidos, né? Para que ocorra essa ligação, essas ligações peptídicas que compõem as proteínas, é o seguinte: a ligação peptídica é a ligação entre o grupo carboxila de uma molécula, que eu acabei de dizer, a parte ácida, com o grupo amina de outra molécula, que é a parte básica, ocorrendo a eliminação de água. Como eu falei, quando eu junto uma molécula de um aminoácido, essa molécula aqui, com outra molécula de outro aminoácido, o que vai acontecer? Vai acontecer a reação dessa parte ácida dessa molécula com a parte básica dessa molécula, com a eliminação de quê? De HO, H2O, ou seja, a eliminação de água. Então, as ligações peptídicas ocorrem dessa maneira. A parte ácida de uma molécula, que é a do grupo carboxila, reage com a parte básica da outra molécula, que é a do grupo amina, formando como produto água, né? Porque sai o hidrogênio do grupo amina e o hidroxila do grupo carboxila, e, consequentemente, ocorre a condensação dessas duas moléculas. Essas duas moléculas se juntam, tudo bem? E aí, isso vai acontecendo em série. Isso acontece com essas duas moléculas, depois vai acontecer com outras, juntando com essas duas, e assim por diante, formando as cadeias proteicas a partir dessas ligações peptídicas. Tudo bem, pessoal? Então, ligação peptídica é essa ligação, e ela acontece a partir dessa reação aqui, em que há a eliminação de água através dessa reação da parte ácida de uma molécula com a parte básica da outra molécula. Beleza, pessoal? Então, entendida a questão química, né? No geral, dos aminoácidos, vamos falar mais das proteínas, tudo bem? Então, algumas das funções das proteínas no organismo humano, eu vou falar só das principais, só para recuperar isso que já foi visto em bases biológicas, são
funções estruturais, por exemplo. As proteínas estruturais, que são aquelas que compõem estruturas, né, em que parte do corpo se desenvolve, né? Por exemplo, o colágeno, né, que sustenta as camadas inferiores da pele, né, em regiões como o nariz, como as orelhas, né? Enfim, é muito importante para a sustentação da pele, né? E a própria queratina, que compõe os fios de cabelo e as unhas, são exemplos de proteínas estruturais. Temos também outro tipo de função tão crítica quanto para o organismo humano, que são as proteínas de transporte. Então, por exemplo, a hemoglobina também é uma proteína, assim como o colágeno e a queratina, tem uma função crítica no nosso organismo. A gente sabe, né, que ela está presente na composição das hemácias e é fundamental para a troca gasosa, né? Ou seja, é justamente por causa da estrutura da hemoglobina que é possível que as hemácias capturem o oxigênio que nós respiramos pelo ar através dos bronquíolos, não é verdade? Então, se a gente consegue respirar e o nosso organismo recebe oxigênio do ar, é por causa dessa proteína, que é a hemoglobina, que está presente nas hemácias, né? Então, nós temos proteínas estruturais, proteínas de transporte e também proteínas reguladoras. Então, essas proteínas estão mais relacionadas ao equilíbrio do metabolismo de diversas partes do organismo em si, como, por exemplo, a forma de enzimas. Então, as enzimas, que são catalisadores, né, de processos metabólicos, nada mais são do que proteínas. E também os hormônios que atuam na regulação desses processos metabólicos, tais como a insulina, também são proteínas. Então, esse é outro tipo de função crítica das proteínas no nosso organismo. Além disso, nós temos também as proteínas protetoras, que são aquelas proteínas que atuam como o exemplo dos anticorpos, tais como a imunoglobulina. Então, entre essas proteínas que atuam como anticorpos, né? Acabei de dar o exemplo da imunoglobulina, e nós temos vários tipos de proteínas que atuam como anticorpos. Nós temos as proteínas IgM e IgG. Aqui está uma fórmula estrutural representativa dessa proteína aqui, IgM. E você pergunta, pô, como é que são feitos esses testes rápidos, né, para detecção de se houve infecção em um ser humano, né, pelo novo coronavírus, né? Se ele tá com, se ele foi exposto a esse vírus, a essa infecção, ele pode estar com Covid-19, né? Esses testes nada mais são do que reações que permitam identificar se aquela amostra, né? Se aquela amostra biológica apresenta essas proteínas, IgM e IgG, que são anticorpos, que são produzidos naturalmente, né? Pela ação do nosso sistema de defesa quando é submetido a essa infecção. Entendeu? Então, uma reação rápida para a detecção dessas proteínas, que vai indicar de forma indireta, né, se aquele indivíduo foi exposto ao contágio, né, a essa infecção. Tudo bem? Então, é um exemplo de proteína protetora, são exemplos de proteínas protetoras essas proteínas, IgM e IgG, que são anticorpos. Tudo bem? Dando continuidade, outras funções de proteínas tão importantes quanto são também as proteínas de contração. Então, a gente sabe que no nosso sistema muscular, né, musculoesquelético,
na verdade, estamos falando do tecido muscular, as proteínas actina e miosina são justamente aquelas responsáveis por acontecer esse, esse processo de contração desses tecidos, né? Que é o que permite com que os nossos músculos se contraiam e, portanto, é o que permite os nossos movimentos. Então, actina, melhor dizendo, tá? E miosina também são exemplos de proteínas. E só para fechar o exemplo das principais, claro que tem muitos outros exemplos de funções das proteínas, mas recuperando um último exemplo principal, as proteínas das membranas celulares também são críticas para o nosso organismo, como é o caso das glicoproteínas. Então, como a gente está vendo aqui, provavelmente a maioria de vocês se deparou com esse tipo de estrutura, né, quando viram bases biológicas. Isso daqui é uma glicoproteína que está presente na membrana celular. E qual que é a função dessas glicoproteínas? A função delas é admitir com que algumas moléculas em específico passem através da membrana celular para o interior da célula, né, do citoplasma. Então, uma das principais funções e a mais importante dessas glicoproteínas é justamente permitir com que a glicose passe do meio exterior da célula para o meio interior. E todos nós sabemos que sem a glicose não existe respiração celular e, portanto, a célula não pode sobreviver. Então, esse é o exemplo mais crítico que a gente pode ter sobre o papel das proteínas no nosso organismo. Sem as glicoproteínas, as células não existiriam, portanto, nem como dizer que existiria um organismo de respiração celular aeróbica, não é verdade? Então, esses são alguns exemplos das proteínas no nosso organismo humano. Proteínas que, como a gente viu, nada mais são do que macromoléculas compostas pela condensação de aminoácidos. Aminoácidos que contêm o grupo funcional amina. Beleza, gente? Então, é isso. Essas são algumas das funções das proteínas, dos aminoácidos no nosso organismo. Mas, além disso, outras substâncias relativamente mais simples e que apresentam o grupo amina em sua fórmula estrutural da molécula também são muito importantes. E a gente vai ver isso agora. Olha, gente, só antes de continuar, é importante dizer também que os aminoácidos são quase todos, né, sintetizados no organismo. Aí o detalhe que a gente tem que dizer é o seguinte: apesar de nós termos diversos tipos de proteínas e existirem muitas e muitas e muitas proteínas diferentes, de uma forma que é quase impossível a gente contabilizar quantas proteínas existem, os aminoácidos que compõem essas proteínas, a gente conta e a gente sabe que são só 20. Então, a partir de 20 moléculas de aminoácidos diferentes, todas as proteínas que existem nos seres vivos da Terra são constituídas a partir de só 20 aminoácidos. De tal maneira que boa parte desses aminoácidos o nosso organismo consegue sintetizar. Porém, alguns aminoácidos não podem ser sintetizados, né? E por isso são chamados aminoácidos essenciais, que logo devem ser absorvidos pela nossa alimentação, pela nossa dieta, né? Então a gente não pode abrir mão de ingerir proteína, beleza, pessoal? E por isso que é um desafio para o pessoal que adota uma dieta vegetariana ou vegana ter que suprir todos esses aminoácidos somente a partir de fontes vegetais, não é? Como eu falei, existem 20 aminoácidos que compõem todas as proteínas que existem na face da Terra. E desses 20 aminoácidos, 12 o organismo humano consegue sintetizar e os outros 8
Não. Quais são eles? São esses aminoácidos aqui. A valina, a leucina, a isoleucina, a lisina, a treonina, a metionina, a fenilalanina e o triptofano. Esses são os aminoácidos essenciais que têm que ser obtidos pela nossa dieta. A ausência de um aminoácido entre esses aqui já vai causar alguma deficiência de saúde, tudo bem? Seja alguma doença como beriberi, ou seja problemas no fígado, ou outros tipos de patologias relacionadas à deficiência de um desses aminoácidos essenciais. Beleza? Bom, dando continuidade, como eu falei, entendido tudo isso sobre aminoácidos e proteínas, a gente vai falar agora de outras substâncias que contêm o grupo amina, que são também muito importantes na interação com o nosso organismo. Vou falar só de algumas delas, né? Que a gente pode considerar como exemplos didáticos principais. Bom, o primeiro caso de substâncias que tem o grupo amina, que a gente pode citar, são as anfetaminas. Então, essa terminação amina aqui nas anfetaminas também não é à toa. Vem do fato de ter o grupo amina na molécula. Essas substâncias, elas são sintetizadas para simular os efeitos de um hormônio especial que o nosso organismo é capaz de sintetizar, que é a adrenalina. A adrenalina que tem essa fórmula estrutural aqui, ó. Como vocês estão vendo, o que a gente tem na fórmula estrutural da adrenalina? O que é isso aqui, ó? Nitrogênio, do que seria uma amônia, né? E ao invés de estar fazendo ligação com hidrogênio, está fazendo ligação com uma cadeia carbônica e com outra cadeia carbônica. Ou seja, tem um grupo amina. Então, essa é a fórmula estrutural da adrenalina. Em quais funções, né? A adrenalina atua no nosso sistema nervoso central, aumentando os batimentos cardíacos e a pressão arterial. De tal maneira que ela foi muito importante no nosso processo evolutivo, né? Sempre que um indivíduo se depara numa situação de susto, em que precisa reagir rapidamente, né? Então, imediatamente, né, ocorre essa produção acelerada de adrenalina, que é descarregada, né, na corrente sanguínea e faz com que o organismo tome uma ação rápida, né? Foi o que permitiu aos nossos ancestrais se livrar de situações complicadas, né, como correr de grandes animais ou numa caçada, etc. Situações como essas, né? Então, essa foi a adrenalina, mas como a gente disse, as anfetaminas elas têm como função simular esses efeitos da adrenalina. Então, para isso, foram sintetizadas substâncias relativamente parecidas, como por exemplo a benzedrina. A benzedrina, que como a gente está vendo aqui, ó, tem um grupo amina também. Claro, é uma molécula diferente da adrenalina, mas ela foi sintetizada para simular os efeitos. Essas substâncias foram inicialmente utilizadas em larga escala em soldados nas guerras. Toda essa questão de substâncias psicoativas teve um processo muito acelerado durante a Primeira Guerra Mundial, né, que foi uma guerra muito sangrenta, foi uma das últimas guerras em que teve confronto corpo a corpo, envolveu milhões de pessoas e milhões de tropas, milhões de soldados, melhor dizendo, e por isso era preciso que os combatentes estivessem em condições psicológicas muito anormais, né? Então, para isso, eles utilizavam essas substâncias aqui, nesses combatentes, para que justamente eles tivessem prolongadamente os efeitos semelhantes aos da adrenalina, né? O nosso organismo não produz adrenalina infinitamente. Então, a hora que ocorre uma saturação. Então, posteriormente, esse tipo de substância passou a ser utilizada na forma de inibidores de apetite, como uma forma
indireta de provocar o emagrecimento e nos chamados rebites, né? Então, todo mundo sabe do problema do pessoal que trabalha com estrada, né? Que transporta carga, precisa dirigir por horas e horas e horas e horas seguidas para ter uma forma lucrativa de trabalhar. Então, o que essas pessoas, esses carreteiros, esses caminhoneiros, alguns deles são obrigados a fazer para suportar aí 16, 18 horas seguidas na estrada, alertas, né? Já que dirigir é uma atividade que demanda muito da sua atenção e dos seus reflexos. Eles lançam mão do uso dessas substâncias. Essas substâncias que são o quê? Anfetaminas, tais quais a benzedrina, que atuam simulando os efeitos da adrenalina. E é por isso que eles conseguem se manter o tempo todo alertas durante muito, muito tempo. E como dá para perceber claramente, né? As anfetaminas, elas são sim administradas de forma legal, porém tudo com prescrição médica, né? Fora disso, esse tipo de uso é ilegal. Tudo bem? Bom, falei das anfetaminas, vamos falar agora dos alcaloides, pessoal. Alcaloides nada mais são que aminas cíclicas, ok? Aminas presentes em uma cadeia carbônica cíclica, em que o nitrogênio é o heteroátomo desse ciclo. Tudo bem? Então, por que eles têm esse nome, né? Alcaloides, né? Bom, eles têm esse nome de alcaloide porque, como o grupo amina apresenta caráter relativamente básico ou alcalino, eles têm esse nome. Então, daí que vem a questão da química geral. O que acontece? A gente está falando que as aminas, a gente disse, né, nas últimas aulas, e viu e repetiu, que as aminas nada mais são que compostos orgânicos derivados da amônia, não é? E, de química geral, a gente observa que a amônia, ela pode estar presente na forma de um hidróxido, o hidróxido de amônio. E, portanto, confere a esse grupo, a essa molécula, a amônia, o caráter básico. Então, por isso que a gente diz que o grupo amina ele tem um caráter relativamente básico. Por isso que a gente falou agora há pouco que nos aminoácidos o grupo amina tem esse caráter relativamente básico. E por isso que essas substâncias aqui são aminas cíclicas com o nitrogênio como heteroátomo, são chamadas de alcaloides, porque básico é sinônimo de alcalino. Então, uma substância que parece alcalina é alcaloide. E por que ela parece alcalina? Por causa do grupo amina. Entenderam? Então, esse tipo de substância é muito sintetizado por plantas. Então, grande parte dos alcaloides que a gente observa que são produzidos e são sintetizados, são utilizados como fármacos, são, ou para outros propósitos em geral, eles são sintetizados por plantas, tá? Vamos ver alguns exemplos deles. Ó, o primeiro exemplo de alcaloide que é sintetizado por planta ó, é nicotina. Ó. Tem essa fórmula estrutural aqui. Essa aqui é a fórmula estrutural da nicotina. Como vocês estão vendo, o que é isso aqui? Ó? Isso aqui é um ciclo. O que é isso aqui nesse ciclo? É um heteroátomo, porque aqui só tem carbonos e do nada aparece um nitrogênio nesse ciclo. Então, esse nitrogênio é o heteroátomo. Então, um ciclo em que o nitrogênio é o heteroátomo é o quê? Um alcaloide, certo? Então, a nicotina, a gente sabe, é o princípio ativo do tabaco e, detalhe importante, né? Apesar do fumo, né, ser muito nocivo à saúde, a nicotina em si não é uma substância carcinogênica, tudo bem? Ou seja, essa substância aqui não é ela que provoca o câncer numa pessoa que é fumante, tudo bem? O que provoca o câncer são todas as outras milhares de substâncias tóxicas que estão presentes no cigarro.
como o próprio dióxido de carbono da queima parcial, né, do cigarro, como o alcatrão, entre outras substâncias muito nocivas que estão presentes ali no fumo, né, como o formol, etc. Mas tem da ordem de milhares de substâncias nocivas que podem estar presentes no cigarro. Mas a nicotina não é carcinogênica, ou seja, a nicotina em si, essa substância que é o princípio ativo do tabaco, ele não tem efeito nocivo em relação a, não tem efeito mutagênico, né, no organismo humano. Então, quais são os efeitos que a nicotina provoca no organismo, né, de curto prazo, que fazem com que as pessoas fumem, né? Primeiramente, ela atua, né, no sistema nervoso central como um tranquilizante, bloqueia o estresse, né? Por isso que as pessoas cultivam esse hábito. E apesar de esse cara aqui, a nicotina, não ser carcinogênico, é justamente esse cara aqui que é o responsável pela dependência psíquica e física do cigarro. Então, é uma coisa muito irônica, né? Que a nicotina em si seja justamente a responsável pelos efeitos que fazem com que as pessoas fumem, porque é o princípio ativo do tabaco, ela não causar efeito mutagênico, mas, por outro lado, ela ser justamente a responsável pela dependência psíquica e física do tabaco, né? Com a nicotina, como a gente está vendo, pela fórmula estrutural, é um alcaloide. Beleza, pessoal? Vamos a outros exemplos de alcaloides que são encontrados em plantas. Ó. A gente tem ó, a cafeína, ó, tem essa fórmula estrutural aqui. Então, o que a gente está observando aqui, ó, na fórmula estrutural da cafeína? O que a gente tem aqui, ó, nesse lado que eu estou apontando? Um ciclo. E nesse ciclo, o que a gente tem? Ó? O nitrogênio no meio do ciclo, como heteroátomo. Então, o que é isso? Um alcaloide. E aqui no outro ciclo, a mesma coisa, nitrogênio aqui como heteroátomo. Caracteriza a cafeína como um alcaloide. A cafeína que está presente nas plantas em geral, por quê? Ela meio que atua como um pesticida natural. Então impede com que insetos e outros seres vivos menores, né, fiquem se alimentando daquela planta, atuando como uma praga, né? Então a cafeína atua como um mecanismo de defesa desses vegetais, né? Ela está presente em quais vegetais especificamente? No café, claro, né? Aí vem o nome cafeína, mas também na erva mate, os chás em geral, no cacau, na cola e no guaraná estão presentes a cafeína, que é muito utilizado nessas bebidas, né, como um estimulante e que também pode ser utilizado em combinação com outros medicamentos, tratamento de mal-estar, de resfriados, como um revigorante, né? Justamente por essa característica da cafeína, de ser um estimulante. Beleza, pessoal? Então, essa é a cafeína, que como a gente está vendo, é o que? Ó? Um alcaloide. Outro exemplo de alcaloide, ó, aqui, ó, é a morfina, né? O que a gente está observando aqui na fórmula estrutural da morfina? Aqui, isso aqui, ó, é um ciclo. E o que a gente tem como heteroátomo nesse ciclo? Nitrogênio. Portanto, trata-se de um alcaloide. Então, a morfina, né, que continua sendo muito utilizada até hoje no tratamento da dor crônica, né? Então, geralmente pacientes que estão em estado gravíssimo, decorrente do câncer, né? Pacientes terminais, inclusive, principalmente, eles são tratados com morfina para aliviar essas dores extremas, né? Então, ela é utilizada para isso até hoje, apesar de ter sido utilizada durante um tempo e ainda ser de forma ilegal como uma droga, tudo bem? A morfina também é um alcaloide. E aí, como você
vocês acabaram de perceber, né? Eu falei que alcaloide são substâncias que geralmente são produzidas por plantas. A morfina também não é diferente. A morfina também é produzida a partir de uma planta, nesse caso, da, da papoula. Tudo bem? Então, dando continuidade, falando de alguns exemplos de alcaloides, a gente tem, ó, a cocaína. A cocaína que tem essa fórmula estrutural aqui, em que a gente observa o que nessa parte aqui de cima da molécula? Ó, que a gente tem, ó, um ciclo, e quem é o heteroátomo do ciclo? Nitrogênio. Portanto, a gente tem um alcaloide também. A cocaína, né, que é uma droga recreativa, né, utilizada, na verdade, uma das drogas recreativas mais utilizadas no mundo, né? Pode ser aspirada, fumada ou injetada, né? Tem efeitos de curto prazo que causam a utilização da droga para essas pessoas que utilizam essa droga ilegal. E, por outro lado, também podem ter efeitos no organismo de curto prazo extremamente nocivos. Não vou nem falar dos efeitos de longo prazo. Mas o que, que faz com que as pessoas ingiram essa substância, né? Com que elas absorvam essa substância? Bom, esse alcaloide, né, a cocaína, ela provoca euforia, agitação, não é? Ela causa a sensação de perda do medo, não é? Mas, por outro lado, ela tem efeitos no organismo já no curto prazo. Ela acelera o ritmo cardíaco, provoca sudorese, dilatação das pupilas, tudo isso como um efeito a essa intoxicação, né? Em altas doses, né, ela pode provocar paranoia, alucinações, convulsões, arritmia e com essa arritmia, depressão respiratória, ou seja, dificuldade grave de respirar por diminuição do ritmo da troca gasosa e, em último estágio, né, morte, né, como consequência seja de uma parada cardíaca ou de uma parada respiratória, não é? Finalmente, outro exemplo de alcaloide é o MDMA, né? MDMA, que é a sigla para metileno-dioximetanfetamina, também conhecido como êxtase, né? O êxtase ou a bala, né, pessoal? A bala que também tem efeitos de curto prazo que provocam a utilização dessa droga, mas que também tem efeitos nocivos já no curto prazo. O pessoal utiliza essa droga aqui, e como a gente está vendo aqui, tem um grupo amina também, porque provoca euforia, né, e prazer. Por isso, justamente, que é, com uma gíria bastante infeliz, chamam de droga do amor, né? Mas, por outro lado, entre os efeitos de curto prazo, provoca desidratação, hipertermia e hipertensão por causa da reação do corpo a essa intoxicação. E, em último estágio, também pode provocar overdose, a morte. A morte, aliás, por hipertermia, né? Uma coisa muito diferente, muito difícil de acontecer. Mas acontece com essa outra substância. Também tem um grupo amina, né? O MDMA. Beleza, pessoal? Detalhe importante, né? Quem conseguiu observar vai ter entendido que o MDMA não é um alcaloide. Ele é o que? Uma metanfetamina, MA. Beleza, pessoal? Mas vou mudar isso aqui no material que eu vou enviar para vocês daqui a pouco. Na verdade, que eu já enviei nesse momento, né? Bom, falamos bastante das aminas, agora vamos dar continuidade falando das amidas. Que as amidas também podem ser utilizadas de uma forma que interagem com o organismo. Então, como que as amidas podem atuar no organismo humano? Bom, vamos falar de uma das principais aplicações das amidas, que é na forma de
barbitúricos. O que são as substâncias barbitúricas, pessoal? Os barbitúricos são os compostos derivados do ácido barbitúrico. O que é esse ácido aqui? Então, o que a gente pode observar aqui no ácido barbitúrico para a gente dizer que ele tem relação com as amidas? Bom, gente, quem percebeu o que é o grupo amida sabe que é um carbono ligado com oxigênio por uma ligação dupla, fazendo ligação dupla com uma amina. Que é exatamente o que a gente está vendo aqui, ó. Carbono, ligação dupla com oxigênio, ligação com amina. E do outro lado, carbono, ligação dupla com oxigênio, ligação com amina. Então, o que é isso aqui, ó? Isso aqui é um grupo amina, e isso aqui, ó, é um grupo amina também. Então, o ácido barbitúrico é composto, desculpa, né? Falei grupo amina, mas na verdade eu quis dizer grupo amida. Então, isso aqui é um grupo amida, e isso aqui é um grupo amida também. Então, os barbitúricos são substâncias que, em sua fórmula estrutural, têm esse grupo amida por característica. Tudo bem? Bom, os barbitúricos são substâncias derivadas desse ácido aqui, do ácido barbitúrico, e são empregados geralmente como sedativos, tudo bem? Até hoje eles são utilizados em algum grau como sedativos. Acabou de ver aqui a fórmula estrutural do ácido barbitúrico, né? É composto por uma cadeia cíclica, em que, como a gente acabou de apontar, tem dois grupos amida. Esse grupo amida desse lado direito e esse grupo amida aqui do lado esquerdo. Beleza? Grupo amida. O que é o grupo amida? Carbono fazendo ligação dupla com oxigênio e a ligação simples com uma amina. Carbono fazendo ligação dupla com oxigênio e uma ligação simples com a amina. Beleza, pessoal? Então, vamos dar exemplos de barbitúricos para a gente poder entender em que essas substâncias que contêm o grupo amida são importantes para o nosso organismo. Esse cara aqui é o tiopental. Esse tio aqui, ó, a gente vai entender por que tio na próxima aula está relacionado com esse átomo de enxofre. Bom, essa fórmula estrutural do tio representa o tiopental. E como a gente está vendo, ó, ele deriva do ácido barbitúrico. Então, a gente tem aqui, ó, do lado esquerdo o grupo amida, do lado direito o grupo amida. Tudo bem? Então, o tiopental trata-se de uma substância empregada como depressor do sistema nervoso central e, portanto, pode ser utilizado como anestésico ou hipnótico, né? Hipnótico, né? Justamente por essa característica é que ele foi conhecido também de uma forma bastante infeliz como o soro da verdade, né? O que acontece? Isso daí no século passado, né, em tempos de Guerra Fria, algumas agências governamentais, né, desses países, como os Estados Unidos, tinham muito interesse em, assim que capturassem espiões, por exemplo, obtivessem deles todas as informações que fossem necessárias, né? Esse que é o objetivo de qualquer organização que captura um inimigo, né? Então, justamente por isso, eles tinham muito interesse em alguma substância que pudesse ser utilizada para forçar o inimigo a entregar coisas que ele soubesse, né? Então, o tiopental é justamente uma dessas substâncias porque ele tem esse efeito de depressor do sistema nervoso central. Então, é como se o indivíduo que ingerisse essa droga fosse, digamos assim, perdendo um pouco da inibição que ele tem para falar a verdade sobre determinadas coisas, e fosse soltando aos poucos tudo que ele sabe, até porque, uma vez que ele é um depressor do sistema nervoso central, ele não tem tanta reação, principalmente motora, para negar, né, alguma coisa, ou para resistir à tortura, por exemplo. Bem? Então,
O tiopental é um barbitúrico, tem 2 grupos amida. Aqui, como a gente está observando, ficou conhecido como soro da verdade, mas pode ser utilizado como anestésico também. Outro exemplo de barbitúrico é o pentobarbital, que como a gente está vendo aqui, ó, também apresenta grupos amida na molécula. Qual que é a diferença? A diferença é que ao invés de ter uma ligação dupla do ciclo com o enxofre, tem ligação dupla do ciclo com o oxigênio. Então, o pentobarbital trata-se de um fármaco utilizado como anestésico geral, muito utilizado em medicina veterinária. Quem aí tem um pet, o pet vai precisar fazer uma cirurgia rápida, né? Coisa de 1 hora, no máximo 2 horas, para retirar o tumor, alguma coisa do tipo. O fármaco que é utilizado para anestesiar geral o pet é justamente o pentobarbital. Tem essa fórmula estrutural aqui. Então, outras formas de utilização dessa substância incluem, inclusive, em determinados países, né, que adotam a política de eutanásia, né, de justamente conduzir a eutanásia, né? O que que acontece? Todos esses barbitúricos, em certa quantidade, é uma dosagem relativamente alta, provocam a morte. Então, o que que acontece? Em determinados países em que o indivíduo está em estado vegetativo ou em estado terminal, não há possibilidade de recuperação e seja possível para os familiares e para a equipe médica adotar a eutanásia, isso pode ser conduzido utilizando essa substância aqui, que é o pentobarbital, que é um barbitúrico, como a gente está vendo aqui, tem 2 grupos amida. Beleza, pessoal? Então, vamos falar de outra amida que alguns não podem conhecer pelo nome que é o nome da molécula da substância, mas conhecem pelo nome de um dos remédios em que essa substância foi comercializada. A gente está falando do fenobarbital. O fenobarbital, que como a gente está observando aqui, ó, tem um grupo amida aqui e outro grupo amida aqui, ó. Estão vendo? Ó? Carbono, ligação dupla com oxigênio, ligação simples com amina. Carbono, ligação dupla com oxigênio, ligação simples com amina. O que que é isso aqui? Uma amida. O que que é isso aqui? Uma amida. Então, esse cara aqui é o fenobarbital. Bom, o fenobarbital é um fármaco conhecido desde 1902, quando foi sintetizado na Bayer. E foi muito empregado ao longo das décadas como um anticonvulsionante e sedativo. Então, na verdade é assim, foi muito utilizado para tratar insônia em doses pequenas, né? Para diminuir a hiperatividade também em doses pequenas, e como anticonvulsionante, ou seja, tratamento prolongado da epilepsia. Porém, né, tem sido progressivamente substituído ao longo das últimas décadas pelas benzodiazepinas. Né? Bom, quem não reconheceu pelo nome fenobarbital vai reconhecer pelo nome comercial que a gente mais teve contato, pelo menos as pessoas de mais idade, né? Que é o Gardenal. O Gardenal nada mais é do que um barbitúrico, portanto, derivado do ácido barbitúrico, que tem o quê? As 2 amidas aqui na fórmula estrutural da molécula. Bom, o Gardenal era utilizado para esses propósitos, como anticonvulsionante, né? Sedativo, né? Então, erroneamente, né? Costumava-se dizer que era remédio para tratar pessoas que tinham problemas psiquiátricos. Não é isso, né? Não é questão de problema psiquiátrico que o Gardenal foi utilizado como tratamento. Né? Ele era utilizado para tratamento de epilepsia, né? Porém, né, infelizmente,
costumou-se, né, utilizar, como eu falei, em doses menores para tratar a insônia e outros problemas menores relacionados à psiquiatria, né? Mas, infelizmente, pegou esse nome como um remédio de doido, né? Uma forma bastante pejorativa. Beleza, pessoal? Então, esses são alguns exemplos de amidas que podem atuar no nosso organismo. E aí, finalmente, vamos falar dos nitrocompostos, né? E o organismo humano. Eu vou trazer um exemplo que é o caso dos nitrovasodilatadores. Então, pessoal, o que acontece? Em muitos casos de emergências cardíacas, essa classe de substâncias pode ser utilizada como primeiro socorro. Tudo bem? Então, aí que vem a questão do, da, da, das últimas aulas, em que eu coloquei uma videoaula em que a thumbnail era de uma explosão de dinamite. Então, a explosão de dinamite, por quê? Porque um dos componentes da dinamite pode ser a trinitroglicerina. Só que a trinitroglicerina, ao mesmo tempo que pode ser utilizado como explosivo, é um desses nitrovasodilatadores que podem ser utilizados na emergência cardíaca. Então, ó, essa aqui é a fórmula estrutural da trinitroglicerina. Como a gente está vendo aqui, ó, isso aqui, ó, é um grupo nitro, não é? Isso aqui é um grupo nitro. Isso aqui é um grupo nitro. Por isso que é trinitro. E por que glicerina? Porque essa fórmula estrutural aqui que eu estou circulando, para quem lembra dos trióis, vai lembrar que é a fórmula estrutural da glicerina, ou glicerol. Então, por isso que o nome desse composto que tem essa fórmula estrutural é trinitro, ou seja, 3 grupos nitros, glicerina. Beleza? Então, a trinitroglicerina é um fármaco utilizado para o tratamento imediato de insuficiência cardíaca, alta pressão arterial e atenuação da dor em casos de infarto do miocárdio, né, pessoal? Então, em geral, esses nitrovasodilatadores são utilizados em emergências cardíacas, bem, pessoal? Ou seja, quando o paciente já chega no pronto-socorro, né, com um quadro de infarto do miocárdio. Tudo bem, pessoal? Então, essa foi uma aula expositiva, um exemplo de substâncias que são compostas por funções orgânicas nitrogenadas, em que a gente passou desde as aminas que estão presentes nos aminoácidos, falando das proteínas, as proteínas que são compostas por aminoácidos, a gente viu como os aminoácidos se juntam para formar as proteínas, as ligações peptídicas, a reação de eliminação da água, as funções das proteínas. A gente viu sobre outras substâncias que tem o grupo amina, né? Como é o caso das metanfetaminas. A gente falou também dos alcaloides. A gente viu, entre alguns exemplos de substâncias que tem o grupo amida, os barbitúricos, que são utilizados como sedativos. E, como exemplo de nitrocompostos, esses caras aqui que a gente acabou de mencionar, os nitrovasodilatadores, em que eu dei só um exemplo, que é a trinitroglicerina, mas tem muitos outros nitrocompostos que são utilizados justamente para esse mesmo composto, para esse mesmo propósito, perdão, que é a emergência cardíaca. Tudo bem, pessoal? Eu espero que tenham aproveitado bem o estudo. A gente vai tentar explorar essas aplicações também listas de exercícios, para posteriormente explorar em avaliações. E quaisquer dúvida podem entrar em contato pelo e-mail, pelo WhatsApp, a gente está aberto aí para isso. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado. Estamos aí, pessoal.